Olá IPCA, hoje é sábado, dia 9 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 713 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 31 a 33 do livro do profeta Jeremias. Se você se lembra, nos capítulos anteriores nós estivemos mostrando que Jeremias foi ameaçado de morte quando denunciou a conduta do povo de Judá e sentenciou em nome de Deus a nação ao cativeiro. O capítulo 26 então nos fala a respeito de tentativas de acabar com a vida de Jeremias. E no capítulo 27 vimos que ele colocou um canzil ou um jugo sobre os ombros e foi anunciar então que a nação deveria se render a Nabucodonosor. Foi confrontado pelo falso profeta Ananias, que trouxe uma mensagem diferente, que era agradável aos ouvidos da liderança nacional. E, na sequência, vimos que Jeremias escreveu uma carta para os cativos na Babilônia, aqueles que já tinham sido levados prisioneiros e agora não estavam mais em Jerusalém, mas estavam na Babilônia. E a promessa de Jeremias é que, cumpridos os 70 anos de cativeiro, eles voltariam. E o capítulo 30, então, deixa bem claro a intenção de Deus de restaurar o seu povo que voltaria do cativeiro. O capítulo 31, que lemos hoje, vai falar a respeito desta transformação. O povo que está sendo levado ao cativeiro, que deve se sujeitar ao jugo de Nabucodonosor, porque esse jugo é a disciplina de Deus sobre a nação pecaminosa, esse povo vai ser restaurado. Na frase de um comentarista que muito apreciei, o amor de Deus não vai acabar com o juízo. Ou seja, Deus não vai parar de amar o seu povo depois de julgá-lo. E isso é exatamente o que nós vamos ver aqui no capítulo 31. A linguagem do primeiro verso mostra que a aliança de Deus continuará em pé. Naquele tempo eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Deus não vai desistir de se relacionar de maneira pactual com o povo, embora aplique a disciplina do cativeiro. Deus vai dar a esse povo descanso, como diz o verso 2. Então nós vamos ler aqui no início do capítulo 31 sobre reconstrução da vida nacional após o cativeiro. Como nós lemos lá em Isaías 12, a reconstrução vai ser tal que o povo vai cantar de alegria. Verso 7 fala sobre isso. E eles serão trazidos, diz o verso 8, das terras do norte, que são exatamente lá a Babilônia, tendo em vista que o caminho para chegar até lá é pelo norte. As nações, como nós também vimos no livro de Isaías, perceberão isso e se alegrarão junto com a restaurada Jerusalém. E o verso 10 então fala: ouvi nações e anunciai que aquele que espalhou a Israel vai congregá-lo e guardá-lo. E o verso 12 diz que as nações vão vir e vão exultar radiantes de alegria por causa do bem que Deus está fazendo. Isso será uma mensagem de grande consolo, diz o verso 13, já que o pranto vai se tornar em júbilo e haverá consolo. E aquela mulher que viu seus filhos sendo levados ao cativeiro, agora vai encontrar alegria. O verso 15 fala de Raquel, esposa de Jacó, que foi a mãe de José e de Benjamim. José, que teve seus dois filhos, Efraim e Manassés, herdando o território entre as tribos de Israel. E foi exatamente lá por cima, pelo território de Efraim, que o inimigo começou a fazer a sua destruição, digamos assim. E aí então, Jeremias usa uma passagem que é citada por Mateus, você deve se lembrar dela. Ouviu-se um clamor, grande choro e lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não mais existem. Jeremias pega e diz assim: houve um tempo em que a matriarca Raquel chorou porque os seus filhos foram levados ao cativeiro. Mas, agora, verso 16, reprime tua voz de choro, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Raquel, Deus está promovendo restauração. O cativeiro não será a sua palavra final. E é este texto aqui que Mateus pega para falar a respeito da morte das criancinhas nos dias de Herodes. Raquel chorava porque seus filhos não mais existem. Bom, a destruição de crianças e a destruição dos filhos aqui apontava para uma desgraça anterior, mas que deveria ser
considerada dentro da perspectiva de restauração que Deus estava para trazer nos novos tempos pós-cativeiro. Mateus entende essa ideia e nos faz pensar ali que algumas crianças morreram em Belém por causa da fúria de Herodes, mas haveria restauração porque o Messias, o Rei dos Reis, estava chegando. Então, nós vemos no capítulo 31 toda uma linguagem de estímulo para que o povo não desanime demais por conta do cativeiro. Houve sim a disciplina de Deus, mas vai haver restauração. No verso 18, Efraim, a tribo de Efraim, se queixava, mas dizia com justiça: de fato, eu pequei e eu merecia essa disciplina. Se o Senhor me ajudar, se o Senhor me converter, eu vou ser convertido e eu preciso de arrependimento de verdade. Eu fiquei envergonhado porque eu estou colhendo as consequências dos meus atos. Mas Deus responde no verso 20: Efraim, você é para mim um filho precioso. E ainda que eu tenha que falar muitas vezes com você para te colocar no caminho certo, eu vou me lembrar de você, eu vou me compadecer de você. Essa é a linguagem aqui. Então, no verso 21, Deus diz assim: então coloca marcos, finca postes que te guiem pelo caminho pelo qual você está indo para a Babilônia, porque você vai voltar por esse mesmo caminho. Não esquece o caminho não, porque você está indo, mas você vai voltar. Aí então, o verso 27 começa a falar: eis que vem dias em que a restauração será plena. O verso 31 fala a mesma coisa: eis aí vem dias em que firmarei nova aliança. E a nova aliança, nós sabemos, é a aliança com o Senhor Jesus Cristo, aquele que disse na ceia: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, tá certo? E a aliança permanece em perspectiva, aquela que foi mencionada lá no verso 1, está aqui em perspectiva no verso 33. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E todos me conhecerão, diz o verso 34. Linguagens que você também já está treinado a ver desde os tempos do profeta Isaías. Verso 38 também começa dizendo: eis que vem dias em que esta cidade será reedificada. E o tema, portanto, é: não desanimem, vocês vão para o cativeiro, submetam-se ao jugo de Nabucodonosor, mas saibam que vocês voltarão. Haverá reconstrução, haverá cântico, haverá alegria, consolo. Esta é uma mensagem de esperança. Marquem bem o caminho de ida, porque esse será o caminho da volta. Isso está prestes a chegar, e nesse tempo todos me conhecerão, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Para mostrar isso, no capítulo 32, Jeremias faz mais um ato simbólico de grande significância. É a época em que Zedequias, o último rei de Judá, está governando. E o exército da Babilônia já estava cercando Jerusalém. Faltava um ano, ou ano 10º, faltava um ano para a queda de Jerusalém diante dos babilônicos. Eles já estavam, portanto, sitiados há um ano também, 1 ano e meio. O cativeiro, o sítio de Jerusalém, no final, durou 2 anos e meio, 3 anos. Então, você consegue imaginar Nabucodonosor acampado do lado de fora de Jerusalém com seu exército, esperando Jerusalém cair. O sítio da cidade vai fazer com que as pessoas lá dentro morram de fome, comam seus filhos. Nós vamos ler sobre isso no livro das Lamentações. E a coisa está muito feia para quem está dentro da cidade. No entanto, Jeremias profetizou restauração. Jeremias profetizou o retorno. E ele agora vai demonstrar isso com um ato simbólico. Qual? Chega um primo dele chamado Ananel. E esse primo tem um terreno para vender. Um terreno que está em Anatote, a cidade de onde Jeremias procede. Mas a cidade já está dominada pelos babilônicos. Ou seja, ele tinha um terreno para vender que já estava na mão do inimigo. E ele precisava vender o terreno para ter algum dinheiro para se sustentar. E Jeremias, como diz o verso de número 7, era o parente resgatador. E ele chega para Jeremias e fala assim: você não quer comprar meu terreno? Eu estou em aperto, a lei de Moisés diz que você deveria comprar o meu terreno. Quem em sã consciência naqueles dias compraria um terreno que está do lado de fora de uma cidade de onde você não pode sair, e esse terreno já está dominado pelo inimigo, e lá dentro da cidade você está precisando de coisas muito mais básicas como comida? No entanto, Jeremias, que pregou a restauração no capítulo 31, vai comprar esse terreno. E vai fazer essa transação de maneira formal, com escritura, pesando prata publicamente, obtendo testemunhas, preservando essas escrituras de 2 formas diferentes, uma delas colocando-as num vaso de barro para que elas se conservem por muitos dias, não é? Porque Jeremias quer passar um recado muito claro. Vai haver restauração. E o verso 15 resume muito bem.
Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Essa terra que hoje é da Babilônia será nossa outra vez, e nós vamos fazer negócios aqui outra vez. E Jeremias deixa isso muito claro com um negócio que ele está fazendo. Embora ele tenha dúvidas ainda, ele peça esclarecimentos a Deus, ele diga, Senhor, é isso mesmo. E aí ele ora a Deus a partir do verso 16, quando nos conta mais detalhes da situação. E lá no verso 24, depois de uma recapitulação histórica, ele diz, as trincheiras já atingem a cidade, aquelas rampas de terra que costumavam ser construídas para que a altura das muralhas fosse vencida. Então, a cidade já está entregue nas mãos dos caldeus, e o que o Senhor disse que ia acontecer já aconteceu. Só que o Senhor está me mandando comprar um campo por dinheiro. É isso mesmo? E Deus vai lhe responder, é exatamente isso, Jeremias, porque eu estou punindo o meu povo por causa das suas abominações, mas eu promoverei restauração. O verso 37 fala, eu vou congregar de todas as terras para onde os lancei esse meu povo, e então eu vou tornar a trazê-los e vou fazer que eles habitem seguramente neste local. Mais uma vez a aliança é mencionada no verso 38, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E verso 40, eu farei com eles aliança eterna. Verso 43, eles vão comprar campos nesta terra, desta terra que vocês dizem que está deserta, que está entregue nas mãos dos caldeus. Então a profecia de restauração no capítulo 31 é encenada com um ato profético aqui no capítulo 32. E vem uma nova palavra agora para Jeremias no capítulo 33, onde você vê mais promessa de paz, de prosperidade, de restauração. No verso 7, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. E a restauração de Deus será para o louvor da sua glória. Verso 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Todos esses temas já nos são conhecidos. E aí, a promessa de um governante que governaria com justiça, uma justiça que os reis davídicos não tiveram, que Zedequias, cujo nome significa o Senhor é a minha justiça, não teve. Agora o governante davídico ideal, o Messias, vai ser um personagem central nessa restauração. Eis que vem dias, diz o verso 14, né, em que Deus vai cumprir a sua boa palavra à casa de Israel e de Judá. Verso 15, naqueles dias Deus vai fazer brotar a Davi um renovo de justiça. E naqueles dias, diz o verso 16, Jerusalém habitará seguramente. Então a ideia de morar numa cidade sem babilônicos do lado de fora, onde você vai poder comprar e vender campos, sem a preocupação de se o babilônico está tomando posse do que é seu ou não, isso vai ser realidade nos dias do governo do descendente de Davi, do renovo de justiça. Então, nesta época, diz o verso 17, nunca vai faltar a Davi um homem que se assente no trono da casa de Israel. E essa aliança ninguém pode invalidar. Não se assuste com o babilônico aí do lado de fora, porque quem está prometendo é Deus. E aqui, numa maneira muito linda de dizer isso, Deus fala, você consegue impedir o dia e a noite de se sucederem? Não. Sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança com o dia e com a noite. E quando eu faço, ninguém consegue interferir. Então, da mesma maneira que você não consegue interferir na sucessão de dias e de noites, ninguém conseguirá interferir na aliança que eu fiz com o povo de Israel. E eu vou restaurá-los. E ninguém poderá me impedir. E isso é maravilhoso. E é nesse tom de segurança de restauração que terminamos a leitura do capítulo 33. Note comigo, era uma afirmação contra todas as evidências humanamente verificáveis. Qualquer um que olhasse para o lado de fora veria um numeroso exército. Qualquer um que olhasse para Jeremias veria um profeta que estava sendo aprisionado, que estava sendo maltratado. Qualquer um que olhasse a transação comercial de Jeremias poderia chamá-lo de loucos. Não está na hora de comprar terreno. Mas o profeta está vendo, pela orientação de Deus, os dias gloriosos do futuro, que serão reservados para aqueles que confiarem no Senhor, aceitarem a sua disciplina e se submeterem ao jugo babilônico de Nabucodonosor. Essa é a ideia do texto, e eu espero que isso possa te ajudar a entender de que maneira o Senhor Jesus cumpre tudo isso. Ele é o renovo de justiça, Ele é o descendente de Davi, Ele é que nos levará à habitação segura e eternamente segura na Nova Jerusalém. É assim que a nova aliança se cumpre. E é isso que eu e você podemos esperar para a nossa alegria. Então, capítulos edificantes que estimulam a nossa confiança em Deus, e eu espero que essa lição abençoe a sua vida.
Na próxima semana a gente continua, se Deus quiser, a partir do capítulo 34 que leremos na segunda-feira. Por hoje é isso. Tenha um bom estudo, uma boa leitura, Deus o abençoe e até lá, se Deus quiser.